Ô, gente, desculpa, obrigada, Joana. Gente, o que eu estou falando é o seguinte, sobre a palestra que vai ter lá com o pessoal da Cred, certo? Que o Roberto, se eu não me engano, já colocou no grupo os dados de vocês que ele precisa, certo? Eu acredito que todo mundo está no grupo. Se porventura alguém não está, tá bom? Lá no grupo, se vocês não estão no grupo, perguntar a um colega o que é que precisa. Aí na terça-feira, que é dia 1º de dezembro, vocês vão estar liberados da aula, né? Aqui da escola, certo? Porque vocês vão estar assistindo essa palestra, tá? Uma palestra apenas para vocês que fazem o nono ano, que em 2021 vão fazer essa transição, né? Do ensino fundamental para o ensino médio, tá? Então, se vocês ainda não mandaram os dados de vocês para o Roberto, mandem, certo? Para vocês estarem aí assistindo essa palestra. Acredito que será muito interessante, muito proveitoso para vocês, tá certo? E é isto, pessoal. Hoje é quinta-feira, né? Mas podemos considerar como se fosse uma sexta. O fim de semana será mais prolongado. Então, vamos lá para a nossa correção na página 342, pessoal. Página 342, abram aí, por favor. Vamos lá. Eu passo essa atividade para vocês fazerem, né, gente? Ontem é uma atividade apenas de questões objetivas e vamos lá fazer esta correção. Golden Plus, bloqueador solar multiativo, fator 40. Loção com absorção rápida e textura bastante agradável. Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol e pode ser aplicado sobre o corpo e rosto. Ultra proteção para peles claras e sensíveis. Questão 1. É correto afirmar que o texto possui a função de informar sobre pontos comuns a todos os produtos de proteção solar da empresa, discutir cientificamente a composição química do produto. C. Fazer uma campanha de prevenção ao câncer de pele. D. Caracterizar o bloqueador solar Golden Plus ou comparar o produto com o produto da concorrência. Desculpem. E aí, gente? Marcaram que alternativa? Vamos lá. Item A. Informar sobre pontos comuns a todos os produtos de proteção solar da empresa. Gente, vocês, nesse texto, eles apresentam mais de um produto, apresentam produtos, além desse Golden Plus, né, que é um bloqueador, apresentam outros produtos? Não, tá certo? Por isso que não é o item A. Realmente apresenta aí um produto da empresa, mas como o item diz, são todos os produtos da empresa, a alternativa fica incorreta. Vamos lá, gente. O que é que eles fazem nesse texto? Observem aí as alternativas. Gente, olha, eles estão caracterizando, né, o bloqueador solar, isso mesmo, Júlia. Item D, né? Eles caracterizam aí para que é que serve, né? Como é que pode ser aplicado, certo? Fala aí das características
do produto. Então, é o item D. Questão número 2. Leia as afirmações seguintes sobre o texto 1. 1. É predominantemente narrativo por apresentar uma sequência de fatos. 2. É predominantemente descritivo, porque reproduz características de um produto. 3. É predominantemente dissertativo, uma vez que o autor manifesta opiniões pessoais. Estão corretas apenas 1, 2 apenas, 3, 1 e 3, ou 1, 2 e 3. E aí, em relação ao texto, gente, que opções aí estão corretas? A diz que ele é narrativo. A 2 diz que é um texto descritivo. E a 3 que é predominantemente dissertativo. E aí, pessoal? Que opção vocês marcaram? Qual dessas opções está correta ou quais dessas opções estão corretas? E aí, pessoal? O texto. No texto, é apresentada uma sequência de fatos? É apresentado características de um produto? Ou o autor está aí declarando opiniões que ele tem sobre determinado produto? Ou sobre determinado assunto, enfim, sobre determinada situação? O texto, né, como a gente pode ver, tem apenas características do produto, do protetor solar, do bloqueador solar. Então, a única opção aí que está correta, né, que é coerente, é o item 2, tá certo? Então, vocês vão marcar a opção B. A única opção correta é o que se diz no item 2. Vamos lá, questão número 3. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as palavras com o mesmo sentido de bloqueador e sensível no texto. A. Protetor e sentimental. B. Bronzeador e delicada. Desculpa. Protetor e delicada. D. Defensor e sentimental. Ou E. Bronzeador e delicada. E aí, gente, seguindo aí o contexto, tá? Quais as duas palavras que têm aí o mesmo sentido de bloqueador e sensível no texto? Vamos lá ao texto, né? Diz assim: loção com absorção rápida e textura bastante agradável. Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele, exposta ao sol e pode ser aplicado sobre o corpo e o rosto. Ultra proteção para peles claras e sensíveis. Essa palavra sensíveis aqui poderia ser trocada por que palavra? E a palavra bloqueador no título, que diz Golden Plus bloqueador solar multiativo. Poderiam ser trocadas por que palavras? Bloqueador. Exatamente, Laura. Item C, né? Bloqueado, protetor e delicada.
Poderia ficar assim: Golden Plus, protetor solar multiativo, fator 40. E aí, no final do texto, aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol e pode ser aplicado sobre o corpo e rosto. Ultra proteção para peles claras e delicadas, né? Então, exatamente, Laura. Item C, pessoal. Questão número 4. Entre as palavras a seguir, retiradas do texto 1, indique aquela que é uma sigla. Golden, bloqueador, multiativo, FPS ou ultraproteção. Qual aí é uma sigla? FPS, né? Item D. 5. Considerando o sentido do texto, podemos afirmar que a palavra FPS é sinônimo de forma de proteção da saúde, fator de proteção solar, fenômeno prático do sol, ferramenta de princípio solar, fundo público de saúde. E aí, gente? FPS significa o quê? Item B, fator de proteção solar, né? Tanto que quando a gente vai comprar o protetor, aí tem lá o FPS, né? 40, 60, a gente diz protetor fator 60, fator 30, enfim, o fator de proteção que for, né? Pois é um fator de proteção solar. Item B. Sexta, não é formada por derivação sufixal. Marcaram o quê? Multiativo, bloqueador, agradável, sensibilidade ou textura. Na verdade, o item aí, gente, seria o item A, tá certo? Multiativo. O fator sufixal é o que vem no final da palavra, né? Bloqueador vem de bloquear, agradável, de agradar, sensibilidade, de sensível e textura de texto, né? Então aí seria multiativo, né? Que na verdade multiativo é prefixal, né? Tem o prefixo que é multi. Lembrando que o prefixo é o que vem antes do radical e o sufixo depois do radical, tá? Agora vamos aqui ao texto 2. Alugo apartamento, 3 quartos, uma sala, depósito, ótima localização, aí tem aí um endereço fictício, né? F 0000000. Enfim, é um endereço fictício. Vamos lá. Nesse texto, observamos o predomínio de palavras formadas por sigla, onomatopeia, abreviação, derivação ou composição, gente. Observem aí. E aí? Exatamente, item C, né? A abreviação. Percebam que quase todas as palavras aí desse anúncio foram abreviadas, né? Oitava. Esse predomínio se justifica devido a as características formais do texto, que deve ser breve, ao fato de qualquer texto expressar o que se deseja com o menor número de palavras, c. A estrutura do texto, que deve trazer informações necessárias, sem importar o número de caracteres. D. A vontade do autor que escreveu dessa maneira porque quis.
ou ao fato de um texto desse gênero poder ser escrito com uma grande quantidade de caracteres. E aí, gente, vocês marcaram o quê? Correto, Laura. Item A. Características formais do texto que deve ser breve, né? Perfeito. Próxima. 9. A causa apontada na questão 8 se explica por quê. A. Os anúncios são textos escritos com o objetivo principal de chamar a atenção do leitor. B. Devemos sempre procurar expressar nossas ideias com o mínimo de palavras necessário. C. O valor pago por textos desse tipo é inversamente proporcional à quantidade de caracteres que ele apresenta, ou seja, quanto maior o texto, menor o preço. D. Os anúncios de jornais são textos pagos pelo anunciante e cujo preço varia de acordo com a quantidade de caracteres. Quanto menor for o texto, menor será o valor pago por ele. Os anúncios são textos publicados gratuitamente pelos jornais, assim devem ser curtos para que sobre espaço para mais anúncios. E aí, o que é que vocês acham, gente? Vocês marcaram o quê? Na realidade, o item A diz assim, né? Os anúncios são textos escritos com o objetivo principal de chamar a atenção do leitor. Realmente, os anúncios têm, né, como objetivo chamar a atenção, mas o objetivo principal de um anúncio é vender algum produto, né, apresentar alguma ideia, tá certo? Então, por esse motivo, não é o item A, porque chamar a atenção do leitor não é o principal foco. O foco é vender um produto, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Pensem aí. Por que é que o texto é tão pequeno, gente? E tem a questão do enunciado também, né? Está perguntando por que é que os textos são tão pequenos. Lembrando que esse texto aí, esse anúncio foi colocado em um jornal, tá? Então, por que é que é tão pequeno, tudo abreviado? O que é que vocês acham? Que alternativa explica isso melhor? Isso mesmo, Laura. Item D, né? Porque os anúncios são textos pagos. Então, para que eu anuncie alguma coisa em um jornal, para que eu coloque um anúncio em jornal, eu tenho que pagar por esse anúncio. E a questão do valor, quem vai dizer o tanto de coisas que eu escrever nesse anúncio. Quanto mais se escreve, mais caro fica, né? O valor. Então, o que é que o anunciante prefere? Prefere colocar tudo abreviado, né? Para ficar um texto menor e ele pagar mais barato pelo texto, né? Por isso que é tudo abreviado, certo? Porque para anunciar algo no jornal é pago. E quanto mais se escreve, quanto mais caracteres tem, mais caro fica o anúncio, né? Para ser colocado no jornal. Tá, gente? Vamos lá. Terminamos agora, certo? A nossa correção. Vocês vão agora lá para a página 246.
Aqui, gente, na página 346, nós vamos ver. É 346, tá, gente? Nós vamos ver mais dois processos, certo? De formação de palavras. Nós já vimos alguns lá no início do capítulo. Essa semana nós vimos mais 4 tipos, né? Que foi a sigla, a redução, a onomatopeia e a abreviação. Hoje a gente vai ver mais 2 tipos, que é o estrangeirismo e o empréstimo, né? Do que se trata esse processo, né? Vamos descobrir agora. Quando a gente fala de estrangeirismo, automaticamente a gente lembra, né, de estrangeiro, né? De outro país, algo que vem de fora, né? E vamos aqui ver como é que acontece esse processo de formação dessas palavras. Como é que acontece o processo de uma formação de palavra? E a gente chama essa palavra de estrangeirismo, né? Vamos lá. Ao longo da história, o contato natural e inevitável dos brasileiros com outros povos levou a muitas mudanças na nossa língua. Como esse contato continua, as mudanças também continuam. Isso não quer dizer, entretanto, que com o tempo deixaremos de falar o português brasileiro, simplesmente porque utilizamos diariamente várias palavras de origem inglesa, por exemplo. Isso é um engano. A nossa língua mantém-se firme e forte, independente dos estrangeirismos e dos empréstimos linguísticos. O estrangeirismo ocorre quando utilizamos palavras de outro idioma nas nossas comunicações. Isso acontece ou por questão de status, ou sempre que a nossa língua não dispõe de formas usuais e correspondentes à palavra ou expressão estrangeira, que então passa a ser usada tal qual ocorre na sua língua de origem. Ou seja, os estrangeirismos não passam por qualquer mudança ortográfica. É o que acontece com a palavra e expressão. E expressões, né? Fast food, ringtone, self-service e iceberg. Já os empréstimos são palavras que, vindas de outras línguas, se adaptaram ao português, ou seja, foram aportuguesadas. Exemplo claro disso é o que ocorreu com o nome inglês stress, que continua, ou que designa uma doença relativamente nova. Nós o pegamos emprestados e transformamos em estresse, que é português. Ou seja, a palavra foi emprestada e devolvida, entre aspas. O que se incorporou à nossa língua foi a forma aportuguesada, não a forma inglesa. Tanto é assim que hoje contamos com palavras como estressado, estressante, estressar, desestressante. As pessoas normalmente têm uma visão negativa dos estrangeirismos, defendem que eles devem ser evitados ou proibidos, pois supostamente destroem a nossa língua e ameaçam a nossa identidade, mas não é bem assim. O emprego de palavras estrangeiras na língua é um fato natural, dado o contato que temos com outras culturas. Não há risco a correr, pois, ao contrário do senso comum, essas palavras ampliam a nossa língua. Pensar que o português sofre ameaça de palavras estrangeiras é o mesmo que pensar que um bebê corre o risco de crescer. Tanto é assim que isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, pois não deixaremos de falar o português brasileiro por conta disso. Então, vamos entender, tá certo? Há uma diferença aí entre o estrangeirismo e o empréstimo, apesar de ser bem parecido, certo? O estrangeirismo seria o quê? Seriam as palavras de outra língua, certo? Que nós usamos comumente no nosso dia a dia, nas nossas conversações, que já se, vamos dizer assim, entre aspas, incorporou-se ao português. Mas, tia, qual é a diferença aí disso para o empréstimo? Se tudo vem de outro país. O estrangeirismo é uma forma que não muda,
A gente usa a palavra no nosso dia a dia para conversar, né? Mas ela não muda. Como assim? Fast food é uma palavra inglesa, certo? De origem da língua inglesa. Porém, a gente usa o tempo todo, né? Fast food. Não muda a escrita, não muda a forma de falar. Isso é estrangeirismo. É pegar uma palavra da língua inglesa ou de qualquer outra língua e usar como se ela fosse uma palavra da língua portuguesa. Já o empréstimo é o quê? É nós pegarmos uma palavra de outra língua e adaptarmos aquela palavra à nossa língua, né? Como ele colocou aí, o estresse. Hoje a gente tem a palavra estresse. Então a gente, entre aspas, pegou emprestado uma palavra da língua inglesa e transformou essa palavra em uma palavra da língua portuguesa. Perceberam, entenderam a diferença, gente, entre o estrangeirismo e o empréstimo? O estrangeirismo é usar palavras de outras línguas, né, no nosso dia a dia, normalmente. Por exemplo, fast food. Não tem foram criados fast foods no Brasil e não tem um nome próprio para aquilo. Isso é estrangeirismo, a gente não mudou o nome. A gente usa na nossa língua normalmente como se fizesse parte da língua portuguesa. E o empréstimo a gente pega emprestado, só que a gente adapta aquela palavra ao à nossa língua, tá? Essa é a diferença entre estrangeirismo e empréstimo. E aí, nós terminamos o conteúdo, tá? Sobre o processo das palavras, né? O processo de formação de palavras. Próxima semana, a gente vai encerrar o capítulo, tá certo, gente? E vamos lá para a nossa gramática, ok? Agora, nós temos aí 9 minutinhos e nós temos 3 questõezinhas, certo? Vocês vão fazer essas questões agora em classe e para casa, vocês vão responder as questões do encerramento do capítulo, tá? Aí na próxima aula, o que é que vai acontecer? A gente faz a correção e já inicia com a gramática. Então, próxima aula, no caso, a palestra da CRED vai ser terça, né? Vocês vão estar liberados na terça e a gente não tem aula na segunda. Então, na quarta-feira, a gente faz essa correção, tá bom? E passa para a gramática, ok? Porque aí na quinta, na sexta, a gente vai fazer revisão para a prova e para que na próxima semana, né, vocês possam fazer as provas bimestrais. Então, gente, vocês vão fazer isso agora, tá? São apenas 3 questõezinhas. Vocês vão fazer como tarefa de classe e para casa vai ser o encerramento do capítulo que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Vocês vão fazer isso agora. Eu vou deixar aqui na tela a atividade, tá? Não, Patrícia, porque não vai dar tempo vocês terminarem agora. Eu acredito, só faltam 5 minutos, tá? Mas é interessante que vocês façam agora, tá? Como tarefa de
classe para vocês não acumularem atividade para casa, tá certo? Mas vocês podem deixar o número de vocês aí no chat.
Pessoal, vou deixar, tá certo? A atividade lá no Google Sala de Aula, que é a finalização, o encerramento do, do capítulo 8, tá? Desejo a vocês uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nos vemos quarta-feira, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo e até mais. Tchau, tchau.